E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio e químico. Equilíbrio químico, sim. Nossa, eu sei, essa piada foi horrível, né? Mas o conteúdo vai ser legalzinho e vai ser de boa, prometo. Então vamos lá. O que a gente vai aprender em equilíbrio químico? De certa forma, a gente vai aprender o que significa isso daqui. Essa marcaçãozinha de seta aqui. Isso daqui é uma marcação, essa seta dupla, ela aparece para reações reversíveis. Então o equilíbrio químico vai acontecer para reações reversíveis. Por exemplo, eu tenho uma leiteira aqui, uma chaleira, cada um chama de um jeito, né? E eu estou fazendo um chá lá, beleza? Aí eu estou esquentando. A água começa a evaporar. Só que ela bate na tampa e forma gotículas. Isso representa uma reação reversível. Por exemplo, eu tenho a água líquida, ela vira vapor e o vapor vira água líquida de novo. Então, do líquido para o vapor, que é da esquerda para a direita, é uma velocidade direta. E da direita para a esquerda é uma velocidade inversa. Ou seja, a reação direta é eu fazer o líquido virar vapor. E a inversa é eu fazer o vapor virar líquido. E aí o equilíbrio químico ele vai ser o quê? Vai ser quando a velocidade direta for igual à velocidade inversa. Beleza? Então, o mesmo tanto que eu estiver produzindo de vapor vai ser o mesmo tanto que eu estiver produzindo de líquido. A velocidade dos dois vão ser iguais. Portanto, eu tenho um equilíbrio químico. Mas repara, a velocidade dos dois estão iguais. A quantidade de reagentes não vai mudar. Porém, não quer dizer que a reação parou, tá? A reação está acontecendo, só que ambos os lados estão produzindo a mesma quantidade na mesma velocidade. Então parece que a reação parou, mas não. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a minha reação direta de azul e a minha reação inversa de vermelho. No começo, eles tinham velocidades diferentes. Porém, eles encontraram a mesma velocidade e a mesma quantidade. E aí a reação continua a partir daí. O mesmo acontece aqui, ó. Eu tenho concentrações diferentes, porém a velocidade dos dois são a mesma. E eles continuaram assim. A reação não parou, só não alterou a concentração. Então vamos falar dos tipos de equilíbrios químicos, né? A gente vai ter os equilíbrios químicos homogêneos, que vão ser o quê? Vão ser aqueles que vão apresentar uma fase só, né? Como se fossem misturas homogêneas. E os equilíbrios químicos heterogêneos, que vão ser aqueles que vão apresentar duas fases. Por exemplo, aqui a gente tem um gás do NO2 com N2O4, que forma esse gás de cor castanha e homogêneo, tá? E aqui a gente vai ter o sulfato de cobre em algum hidróxido. E aí você repara, ele vai formar esse precipitado que a gente vai chamar azul, enquanto tem água em volta. Ou seja, ele vai ter uma parte sólida, que é o precipitado azul, e uma parte líquida, que é o hidróxido. E aí, para fechar, vamos falar sobre os princípios de Le Chatelier. Le Chatelier é esse cara aqui, ó, esse bigodão, cabelinho na régua. E ele falava o seguinte: quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio. Resumidamente, vou tentar explicar para vocês. Imagina que você está num slackline lá e alguém vai e te empurra. No slackline você estava no equilíbrio, até a pessoa te empurrar e causar essa perturbação em você. Você mesmo vai tentar ajustar o seu corpo a reencontrar o equilíbrio. E é isso que ele está falando. Toda reação tem um equilíbrio. A velocidade direta e a velocidade inversa são iguais, então tem equilíbrio. Porém, tem algumas coisas que eu posso fazer para tirar de equilíbrio. Então, a minha reação vai começar a produzir mais produtos ou começar a produzir mais reagentes para esse equilíbrio ser restabelecido. Por exemplo, um spoiler aqui desse meme. Se eu tiver uma baixa concentração de produtos, eu vou para a direita, ou seja, eu formo mais produtos. E se eu tiver uma baixa concentração de reagentes, eu formo mais reagentes. Concentração dos reagentes. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês essa imagem aqui, essa reação aqui. Eu tenho o cromato, que é amarelo, e eu tenho o dicromato, que é laranja. Quando eu adiciono ácido, o H+, no cromato, ele vira dicromato e fica laranja, certo? Laranja, dicromato, mais água. Então eu estou lá e coloco uma gota de limão, que é ácido, no meu dicromato. Eu vou ter um excesso de reagentes, então vou começar a produzir mais produtos.
portanto, eu formo dicromato. Só que aí eu chego no dicromato, eu adiciono água. Eu vou ter um excesso agora de produtos, portanto, eu vou reverter para o cromato. Então, a lei que acontece para a concentração dos reagentes é a seguinte: se eu tiver um aumento da concentração dos reagentes, eu vou deslocar para o sentido direto, ou seja, eu vou deslocar para os produtos. Se eu tiver um aumento da concentração de produto, eu vou para o sentido inverso, então eu vou para os reagentes. Se eu diminuir a concentração dos reagentes, eu vou ir para o sentido inverso, ou seja, eu vou aumentar os reagentes. E se eu diminuir a concentração de produto, eu vou para o sentido direto, ou seja, eu vou aumentar a concentração de produtos. Beleza? Daquele print foi. Pressão. A pressão ela é exclusiva para gases. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pôr em mente. Então aqui a gente tem dois gases, o N2O4, que vira 2NO2. Só que imagina o seguinte, a pressão é o quê? A pressão é eu comprimir esse gás, certo? E quanto mais moléculas, quanto maior volume esse gás tiver, maior é a possibilidade de eu produzir a outra coisa, certo? Eles entrarem em choque e produzirem outras coisas. Ou seja, qual é o gás aqui que tem maior volume? É o produto, certo? Porque eu tenho 2 mols. E lembra que mol de gás é tabelado. Então eu tenho 2 mols desse NO2, enquanto eu só tenho 1 mol de N2O4. Se eu adicionar uma pressão, a tendência do equilíbrio químico é deslocar para os reagentes. Então com isso a gente tem essa regrinha, né? Se eu tiver maior número de mol do gás à direita, então maior número do mol de gás à direita, se eu aumentar a pressão, eu desloco para o sentido inverso, então eu aumento os reagentes. E se eu diminuir a pressão, eu desloco para o sentido direto, ou seja, eu aumento os meus produtos. Porque se eu diminuo a pressão, eu tenho mais espaço para esse produto ser criado, então ele vai ocupar mais espaço. E o contrário é válido. Se o maior número foi aqui, do lado esquerdo, se eu aumentar a pressão, eu desloco para o sentido direto, ou seja, eu desloco para os produtos. E se eu diminuir, eu desloco para o sentido inverso, que é os reagentes. Só que aí reparem, eu só sei quando aumenta, quando um dos lados, o direito ou o esquerdo, tem maior número de mols. E quando não tem? E aí que vai ser essa regrinha. Se o volume dos gases for igual em ambos os lados, o equilíbrio químico não vai sofrer alteração de acordo com a pressão. Beleza? Dá aquele print. Então vamos agora falar de temperatura. Bom, temperatura eu vou deixar aqui já para vocês. É o óbvio, né? Reação endotérmica. Se eu aumentar a temperatura, ele vai deslocar para o sentido direto. Por quê? Porque eu preciso de temperatura para fazer a minha reação. E se eu diminuir, ele vai para o sentido inverso. E a exotérmica? Se eu aumentar a temperatura, ele vai para o sentido inverso. E se eu diminuir, ele vai para o sentido direto. Por exemplo, eu tenho essa reação aqui. Ela é uma reação endotérmica. Ou seja, eu preciso de calor para fazer mais produtos. Se eu der mais calor, eu vou fazer mais produtos. Então o sentido vai para o lado direto. Agora, se eu tirar calor, eu vou perder produtos e vou fazer mais reagentes. Então a minha reação vai para o sentido inverso dos reagentes. E essa reação? Ela é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor para formar produtos. Então se eu tirar calor dela, se eu diminuir a temperatura, eu vou estar favorecendo a formação de produtos, porque ela vai estar perdendo calor. Agora, se eu estiver aumentando a temperatura, se eu estiver dando calor para ela, eu vou favorecer a formação dos reagentes, porque eu só formo produtos perdendo calor e não ganhando. Beleza? Daquele print. E é agora o catalisador, né? Bom, o catalisador, ele é uma cilada, Bino. Ele é uma cilada. O catalisador ele não vai entrar no princípio de Le Chatelier, porque ele não vai formar mais produtos, formar mais reagentes. O catalisador só altera a velocidade. Lembra da aula de cinética? O catalisador não reage, ele só altera a velocidade. Se você tivesse ou não um catalisador, a reação iria acontecer. Ela podia demorar 5, 10, 12, 15 horas, mas ela iria acontecer. O catalisador só diminui esse tempo. Beleza? Então aqui a gente tem o Chave Freire. Ué, eu achei que ia ser o Paulo Freirinho, mas beleza, chegou esse Chave Freire aí. Vamos ver o que ele vai falar.